Esse vídeo é patrocinado pela Stake. UFC 287, meus caros. Alex Poatan versus Israel Adesanya, número 15. Olha, um aviso, eu estarei na sexta-feira no Resenha UFC, no canal do YouTube do UFC Brasil e no Fight Pass. E no sábado estarei participando das transmissões das preliminares do UFC 287. Então me acompanhe lá, hein? Estou aqui me perguntando como será o quarto capítulo desta série Israel Adesanya versus Alex Poatan. Se for igual o John Wick, que já está no quarto episódio e cada um é mais violento, mais entretenimento que o outro, então nós estamos bem. Como de praxe nas prévias, vamos tentar imaginar o que cada um vai trazer. Mais do mesmo ou eles vão trazer coisas novas, elementos diferentes para tentar surpreender o adversário. Uma coisa que Israel Adesanya vai trazer é wrestling, luta agarrada, seja jiu-jitsu, wrestling, qualquer coisa que deixe grudado. Por quê? Eu acredito que nessa luta, de fato, ele irá explorar essa área. Porque já está mais do que provado que o Poatan não pode ficar solto. Cada segundo na trocação é um risco muito grande. Então o Adesanya precisa marcar os pontos que conseguir em 10 minutos, 5 minutos e segurar o restante da luta. Será que ele vai conseguir? Bem, ele pode tentar. Tentar talvez não seja o suficiente. Porque eu acredito que se fosse funcionar a luta agarrada contra Poatan, já teria funcionado na primeira luta. Pois, assim como ele mostrou imagens dele treinando nas mídias sociais para essa luta, ele também fez isso na luta passada. Quando eu fiz a prévia da primeira luta entre eles no MMA, eu falei que o Poatan poderia buscar uma queda inspirada no seu mentor, Glover Teixeira, mas que também alguma outra poderia acontecer por algum desequilíbrio natural proveniente de um golpe em pé. E foi exatamente isso que aconteceu no terceiro round, quando o Adesanya sentiu a joelhada e o Poatan acelerou para cima e os dois acabaram se embolando. A partir daqui o Adesanya viu a oportunidade de trabalhar essa área e se expor o menos possível para a contundência do Poatan. Porém, ele tentou em outros rounds e foi parado. O segundo ponto que o Israel Adesanya vai trazer é o boxe, muito mais a parte de mão do que as combinações com chute. Eu acredito que ele não vai chutar muito porque o Poatan lidou tranquilamente com esses chutes na primeira luta de MMA. O brasileiro bloqueou muitos desses golpes e o Adesanya, para essa luta, ele não pode correr o risco de machucar o pé ou alguma coisa assim, porque ele vai precisar da sua movimentação 100%. Eu falei também na primeira prévia e continuo afirmando isso para essa próxima luta, que o Adesanya precisa sair do modo defensivo de lutar. A maioria dessas lutas ele vence de uma maneira conservadora, digamos assim. Fica de longe, bate, se movimenta, se preciso daquela corridinha para pegar uma distância e resetar a base. Isso porque os lutadores que mais poderiam levar perigo para ele eram aqueles que tinham como arma muito forte o wrestling. É a luta agarrada de uma maneira geral. Mas contra o Poatan, o Adesanya não poderá lutar na retaguarda, de forma esperando o adversário cometer algum erro só para então ele capitalizar. Nós vimos o que acontece quando o Poatan consegue encurralar o adversário na grade. Ele tem a mesma precisão, a mesma potência, o mesmo poder de contragolpes e ele precisa apenas de um golpe para resolver o combate. Além de trabalhar muito mais a mão do que os chutes, o Adesanya precisará trazer uma maneira mais eficiente de bloquear ou evitar os chutes do Poatan nas pernas. Como o Adesanya usa uma base mais aberta, com os braços para frente, é muito eficiente para manter a distância de lutadores que querem derrubá-lo. Agora, contra um striker, essa base ela não é muito eficiente para bloquear chutes no corpo ou nas pernas. E o terceiro ponto positivo que o Adesanya vai trazer é o seu estado mental. No pressure. O Adesanya falou que aprendeu bastante com essa derrota para o Poatan e que está em uma fase mental, digamos assim, que não tem nada a perder. Tipo, o pior já aconteceu, que foi perder o cinturão, agora é só soltar os cachorros para cima, ser mais agressivo, tentar machucar mais, porque perder novamente sem ter arriscado algo diferente pode ser uma frustração muito maior. O Adesanya sabe que tem a capacidade de vencer o brasileiro, só que ele está numa posição muito difícil psicologicamente. Perdeu 2 vezes em uma modalidade, tá bom, o jogo não casou, estilos diferentes no kickboxing, e aí ele pensou, no MMA será diferente, eu domino, eu tô nessa modalidade há mais tempo, tenho mais experiência, treino luta agarrada há mais tempo, só que aí ele perde pela terceira vez em 2 modalidades diferentes. E 2 vezes por nocaute ainda. Imagina, cara. É uma situação muito difícil mesmo. E nesse quarto confronto ele não tem realmente nada a perder. Já perdeu por ponto, já perdeu por nocaute, já perdeu o cinturão. Falta só agora perder por finalização, imagina. Então o Adesanya deve vir mais destemido, só que essa falta de medo também é perigosa, né? Porque ao mesmo tempo que vai trazer mais perigo para o brasileiro, pode criar mais brechas e aberturas para o golpe do Poatan. Hein? O que vocês acham que o Adesanya vai trazer para essa luta? Vai continuar meio na retranca?
Vai partir pro tudo ou nada ou vai assumir um risco controlado? Resta a gente esperar até sábado para saber. E por falar em risco controlado, eu quero falar do patrocinador desse vídeo, a Stake.com. A Stake é uma plataforma online de jogos e apostas esportivas que você pode se divertir acompanhando o que tem de melhor no esporte mundial. Inclusive a Stake é uma parceira do UFC, então todas as lutas estão lá listadas para você escolher quem será o seu vencedor. Não só quem vai vencer, mas da maneira que vai vencer, o round que vai vencer. É bem detalhado e quanto mais você destrincha as opções de vitória, mais alto fica o seu retorno. Agora vamos falar do Poatan. Tudo que era uma dúvida muito grande sobre essa primeira luta, tanto para todos que estavam assistindo, mas também para o próprio Poatan, na primeira luta de MMA entre os dois, essas respostas vieram. Várias dúvidas como: Poatan vai conter os nervos em uma disputa de cinturão com milhões e milhões de pessoas assistindo ao vivo? Apesar de que ele já fez isso inúmeras vezes no Glory, mas nós sabemos que não é a mesma proporção, a mesma intensidade. Outra dúvida: Poatan será que iria dar conta do corte de peso e recuperação diante de uma quantidade absurda de entrevistas e compromissos de mídia? Será que Poatan iria conseguir encurralar e acertar com contundência o Adesanya dentro do octógono, que é um espaço muito maior para se movimentar do que o ringue? Será que o Adesanya traria para a primeira luta de MMA o elemento luta agarrada por 5 rounds? Ou ele vai querer trocar porrada, luta em pé? Perguntas e mais perguntas foram respondidas na sua totalidade. O que era novo para o Poatan e poderia influenciar na sua performance? Não mais. Na primeira luta, se ele levou 5 rounds para encontrar o caminho e se ajustar, talvez nessa luta ele demore 3 rounds ou até 2. Então o que ele vai trazer para essa luta para tentar esse feito? Com certeza muito do que funcionou no primeiro combate entre eles, de MMA, mas com alguns ajustes. Primeira coisa, defesa de queda ainda mais afiada. A Adesanya entrou 4 vezes e só conseguiu uma queda, que na verdade foi uma reversão depois que eles se enroscaram e o Poatan tentou aplicar a queda. Aí teve uma quedinha à la Glover Teixeira no final do round, exatamente como eu falei na minha primeira análise prévia. Então o que ele vai trazer de ajuste? Olha, eu acredito que vai ser assim, ó. Deixa a luta agarrada pra lá. Se você venceu os 3 combates na porrada, é na porrada que você vencerá o 4º. Se tiver clinch, se afaste. Se embolar, desembole, dê um jeito. Fique sempre na sua distância. Bem, pelo menos é isso que eu acredito que eles vão trabalhar, porque a gente sabe que o Adesanya vai tentar se aproximar mais, vai tentar colar mais. Então seria uma estratégia natural. Claro que ainda valendo no final de cada round aquela quedinha lá Glover Teixeira, aquele single leg maravilhoso que surpreende qualquer um e já marca um ponto importante antes de fechar o round. Segundo ponto que ele vai trazer são os chutes nas pernas, que funcionaram muito bem na primeira luta. Por tudo aquilo que a gente já falou, a Adesanya usa uma base mais aberta, sempre foi assim desde o kickboxing, porque ele se movimenta muito bem, tem essa envergadura, usa bem a distância. Por essa base ele consegue defender muito bem as quedas, mas como striker nato, essa base é mais complicada. Esses chutes na primeira luta machucaram bastante o Adesanya, fez ele desacelerar para que no 5º round o Poatan conseguisse chegar com aquela blitz na grade. Agora um ponto que eu não levantei na primeira prévia, mas vou levantar nessa, é as joelhadas. Por que as joelhadas? Na primeira luta de MMA entre eles, aconteceu uma joelhada que o Adesanya sentiu, ele não mostrou que sentiu, só que pela atitude do Poatan deu para ver que encaixou, porque no golpe seguinte o brasileiro desfere o quê? Um direto na barriga e depois um chute médio. Ou seja, o Poatan viu a oportunidade, inclusive foi aí que ele perdeu a distância e foi derrubado nesse round. Então o uso das joelhadas ela será explorada com mais frequência, porque se o Adesanya decidir tentar abafar mais essa luta, essa posição de clinch também vai acontecer mais vezes durante a luta. E eu tenho certeza que o Poatan vai vir com essas joelhadas bem afiadas. Qual será a estratégia dos dois? Como a gente sabe, o Poatan é tão estratégico como o Adesanya, não se expõe, espera o melhor momento. Às vezes o nocaute cai na mão dele porque os adversários não aguentam a sua contundência, mesmo ele batendo só para marcar o ponto, mesmo ele batendo só para chamar atenção para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, os adversários acabam sentindo e expondo para o seu lindo cruzado de esquerda. Então o Poatan vai continuar na mesma pegada, fazer todo esse trabalho bem feito, com defesa de quedas, chutes na perna, joelhadas, para abrir o caminho para o cruzado de esquerda terminar a luta. E o jogo do Adesanya terá esses 3 elementos na estratégia. Uma mente um pouco mais destemida, partindo para cima, vai trabalhar mais a luta agarrada para aceitar o mínimo possível da trocação, e uma vez na trocação ele vai trabalhar muito mais o boxe do que o chute. E aí quem vence? Olha, eu não vou falar o meu palpite, pelo menos nesse vídeo, porque eu errei os últimos 3
e eu não quero essa responsabilidade para cima de mim quando a gente tá falando aqui do Índio Poatan defendendo o título pro Brasil, né? A minha torcida máxima, claro, vai para o brasileiro, assim como acredito que todos os brasileiros estão torcendo pelo Poatan, mas eu vou voltar a fazer o que eu sempre fazia e dava certo. A análise está aqui, passei as informações para vocês e agora é você que decide em quem você vai fazer aquela fezinha, em quem você vai apostar, ou dentro desse contexto, quem deve levar a melhor na sua visão. Mas claro, ainda faria minhas apostas e na sexta-feira eu vou fazer uma live mostrando todo o card ali e onde eu vou botar meu dinheirinho, tá bom? E se você quiser acompanhar, é só colar comigo lá na Kick.com, a plataforma que me permite mostrar ao vivo o que eu estou fazendo dentro do site da plataforma da Stake.com sem ter nenhum problema aqui com o YouTube. Feito? Até depois.